CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, um bom domingo a todos os que estão presentes, os que se encontram nas redes sociais. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de parábolas e ensinos de Jesus do livro de Caibar Schutel. Vamos fazer uma leitura do Evangelho, a prece e logo em seguida vamos iniciar o estudo. O capítulo é o 17. Sede perfeitos. O homem de bem. É lindo, né? Todos nós queremos chegar a esse ponto. O homem de bem é o item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem a ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Senhor Jesus, aqui nos reunimos mais uma vez nessa linda manhã de domingo, buscando o estudo, Senhor, o aprendizado, transformação de nossas imperfeições. É isso que nós todos queremos, nos transformarmos, nos tornarmos homens de bem. Ajuda-nos, Mestre querido. Agradecemos muito todos esses ensinamentos que nos foram trazidos e ainda, acima de tudo, facilitados por todos esses benfeitores dessa doutrina amorosa. Agradecemos a espiritualidade amiga dessa casa que nos envolve com tanto amor e carinho. Agradecemos ao seu altivo Panfiro, nosso dirigente espiritual, e a todos os outros trabalhadores. Então, em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, acima de tudo, pedimos licença para dar início ao nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Hoje, nós vamos agora estudar a última parábola que está aqui nesse livro do Caibar. Depois, nós já vamos entrar na segunda parte do livro, que são os ensinos de Jesus. Então, vamos ver essa parábola aqui, que é a parábola do fariseu e do publicano. Então, vamos ver aqui. Mais uma vez, Lucas nos traz um ensinamento do nosso Mestre. Propôs Jesus, né? Propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, Jesus vai
fazer o ensinamento aqui para essas pessoas. Muitos o seguiam, né? Ele estava sempre sendo seguido por muitas pessoas e haviam discussões, cada um colocava o seu ponto de vista, e aí Jesus trouxe essa parábola aos homens. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si dessa forma: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. Então, ela é bem clara, né? Bem fácil da gente compreender. Né? O publicano chegou ali já dizendo que ele era maravilhoso e que os restos dos homens eram todos adúlteros, ladrões, né? E o publicano, ele só disse essa frase: ó Deus, sê propício a mim. Propício é bom, favorável a mim, que sou um pecador. E não disse mais nada e foi embora. Ele pediu que Deus o abençoasse, né? Olhasse por ele, o ajudasse. É óbvio que aqui nós vamos estudar, né? Aquele que se exalta será rebaixado. Como é que você vai fazer uma prece falando mal dos outros? Está totalmente fora da caridade, né? Da bondade que Jesus nos pede. Vamos ver o que o Caibar nos traz. A seita farisaica era a mais prestigiada no tempo de Jesus, a mais influente, a mais dominadora, a que mais se salientava. Era uma espécie de catolicismo romano. Olha o Caibar, Sandra, sempre espetando, né? Os fariseus, entretanto, eram servis observadores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias. A religião para eles era uma aparência de virtudes. Preferiam sempre a letra da lei que mata, ao espírito que vivifica. Eram hipócritas, inimigos encarniçados das inovações, cheios de orgulho e de excessivo amor ao domínio. Eles queriam estar sempre por cima, né? Eles tinham uma aversão especial aos publicanos, a quem consideravam gananciosos, e também porque, inimigos do fisco, tinham de pagar a estes os impostos que lhes cabia na coleta. Os publicanos eram aqueles, eles eram os fiscais, eles que cobravam, né, os impostos. Eles que cobravam os impostos. Então, os fariseus eram ricos, a maioria, né, mas eles tinham horror de ter que pagar aqueles impostos. Então, eram inimigos, né? De maneira que os publicanos eram, para os fariseus, homens desprezíveis, de baixa sociedade,
e, portanto, cheios de mazelas, ladrões, injustos e adúlteros. Foi o que o fariseu disse lá na prece dele, né? Não só porque não se curvavam muitas vezes às práticas dos sacerdotes fariseus. Eles não prestavam muita atenção naquela pompa dos fariseus, todas aquelas observâncias dele, todos aqueles gestos. Os publicanos não davam muita importância para isso. Como também porque uma prevenção partidária anterior os havia separado da seita farisaica ou do judaísmo. Jesus, que muito se ocupou em desmascarar a hipocrisia dos fariseus, julgou acertado propor essa parábola, cujas principais figuras eram um fariseu e um publicano. Quis o mestre mostrar que o orgulho de seita, o orgulho de classe, o orgulho de família, o orgulho pessoal, finalmente o orgulho em suas múltiplas formas, é mais prejudicial à salvação do que mesmo o publicanismo, como concebiam os fariseus. Ainda mais, quis demonstrar que no publicano, com todos os seus senões, ainda se encontravam um gesto de humildade, o que não acontecia no fariseu. Então ele está falando aqui, todos os senões, são todas as imperfeições que os publicanos ou determinados publicanos, né, tinham. Apesar de tudo, ele tinha ainda um gesto de humildade. Ele sabia que Deus estava muito acima dele e que ele precisava ser humilde diante de Deus. O publicano conhece os seus defeitos, sabe que é pecador, nem ousa levantar os olhos para o céu. Limita-se a bater no peito e a dizer: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Enquanto o fariseu reconhece em si somente qualidades boas, e a sua prece é uma acusação aos outros, até o pobre publicano que lá estava rogando ao Senhor o perdão de suas faltas. O orgulho é um dragão devorador que destrói todas as qualidades do espírito, enquanto a humildade, ao olhar de Deus, nos eleva à dignidade dos justos. Vale mais ser publicano e miserável do que fariseu coberto de ouro e de pedras preciosas. Muito interessante, né? É uma parábola assim simples, bem singela, né? E traz uma lição imensa, né? Todos nós temos orgulho, todos nós em um grau, alguns muito elevado e outros em um pequeno, né? Assim, você nem percebe, mas lá no fundo todos nós sabemos quanto de orgulho ainda temos em nosso ser, né? Devemos fazer o máximo para nos desvincular do orgulho. Não é rápido, é uma questão de observação diária, né, rotineira, disciplinarmos nossos pensamentos e nos olharmos. Em vez da gente estar olhando os outros, julgando os outros, que é bem mais fácil, vamos olhar para nós, o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, como que a gente está agindo diante dos nossos irmãos. E assim, com o tempo, vamos nos livrar de tanto orgulho que eu sempre me pergunto aonde que a gente tirou tanto orgulho, né? Somos seres que habitamos um planeta de provas e expiações e somos cheios de orgulho, coitadinhos, né? Mas enfim.
Agora vamos entrar na segunda parte desse livro, em que Caibar vai nos trazer os ensinos de Jesus. E esse primeiro é sobre os apóstolos. É bastante interessante aliás, o livro todo é muito bom, eu sou suspeita. Então vamos lá. Vamos ler agora o que Mateus nos trouxe a respeito do nosso mestre. E andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, lançarem a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Jesus, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca com seu pai, consertando as suas redes, e o chamou. Eles, logo deixando a barca e seu pai, o seguiram. Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Dessa forma, Mateus trouxe para nós como que Jesus foi encontrando seus seguidores. Vamos ver aqui outra parte de Mateus, que é o capítulo 10, versículos de 1 a 4. Depois de reunir Jesus os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expelirem e para curarem todas as doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, que também se chama Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariote. Então Mateus nos trouxe como que Jesus encontrou esses pescadores, os primeiros a serem escolhidos, e depois ele disse que ele reuniu 12 discípulos e nos trouxe o nome de cada um deles. Agora vamos ver o que Lucas nos tem a dizer desse momento em que Jesus estava escolhendo os seus discípulos. Desculpa. Naqueles dias, retirou-se para o monte a orar e passou a noite orando a Deus. Depois de amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, a saber, Simão, a quem deu ainda o nome de Pedro. O Mateus disse que ele se chamava Simão, mas que se chamava Pedro também. O Lucas está nos dizendo que foi Jesus que deu esse nome a Simão. Então, a quem deu ainda o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. E descendo com eles, parou no lugar plano onde se achava grande número de seus discípulos, e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que foram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades.
e os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam sãos. E todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas trouxe também o nome de todos os discípulos a quem Jesus deu preferência, né? Que ele escolheu dentre aquelas pessoas que os seguiam, porque ele viu nesses irmãos, né, nos apóstolos, as pessoas que poderiam compreendê-lo e que ele poderia enviar na missão da Boa Nova. A missão religiosa, aqui já começa a Caibara a nos explicar, está sempre adstrita é ligada. A missão religiosa está sempre adstrita ou ligada a duas naturezas de obreiros, profetas e apóstolos. É assim que ela se manifesta, se difunde, se completa. Então vamos ver aqui a diferença dessas pessoas, né, de suas missões. O profeta é aquele que fala por inspiração divina. Ele é como que um médium, ele é um inspirado. E ele fala ao povo, aos seus semelhantes, inspirado por Deus, inspirado pelos seres elevados. Né? Nós conhecemos vários profetas antes de Jesus estar encarnado em nosso planeta. E todos esses profetas, eles uniam as pessoas para contar aquilo que eles sonhavam, que eles viam, eram médiuns, né? Então eles falavam por inspiração. O discípulo é aquele que aprende, é aquele que segue alguém ou uma doutrina para aprender. Ele quer aprender, ele quer se melhorar, ele entende que ele não compreende as coisas espirituais, as coisas de Deus, suas leis, aquilo que Jesus trouxe. Então ele procura aprender, ele segue aqueles que o possam ensinar. E o apóstolo é aquele que é enviado em uma missão. Então todos esses nomes, todos esses homens que foram escolhidos por Jesus, a princípio eram seus discípulos. Eles queriam seguir a Jesus para aprender. Eles achavam interessantíssimo o que Jesus dizia, era tocado o seu coração. E depois que Jesus estava já com esse monte de discípulos em volta dele, ele escolheu estes para que eles se tornassem apóstolos, para que eles pudessem ser enviados em missões por toda aquela região para passar os ensinamentos, para trazer a boa nova a todos os irmãos que eles encontrassem. Então, a missão religiosa está sempre adstrita a duas naturezas de obreiro, profetas e apóstolos. É assim que ela se manifesta, se difunde e se completa. A obra cristã é uma evidência do que afirmamos. O maior profeta, João Batista, anuncia o maior enviado, Jesus Cristo. João Batista era parente de Jesus, ele nasceu algum tempo antes, dizem uns que foi 1 ano antes, outros que foi 6 meses, eles tinham pouca diferença de idade, podia ser que fosse um pouco mais, e ele começou a pregar muito antes de Jesus. E ele falava a todos, reunia o povo e dizia que o Messias já estava entre eles, que o Messias iria chegar, iria trazer a boa nova. João Batista era um profeta. E este, por sua vez,
constituiu Jesus, né? Então, João Batista anuncia o maior enviado, que é Jesus Cristo, e este, por sua vez, constitui apóstolos que levam ao entendimento dos homens o pensamento divino. João Batista, o expoente máximo do ministério dos profetas, teve por missão anunciar a vinda do Redentor. É a grande alma que, como uma aurora benfazeja, brilhou no advento do cristianismo. Muitos não gostavam de João Batista, né? Ele era perseguido. Ele pensava que ele era louco, né? Porque ele falava essas coisas. Os apóstolos vieram dar cumprimento à palavra do Cristo. Pelo texto acima, exarado ou registrado, compreendemos muito bem a missão apostólica. Todo mundo entendeu, né? Eu acho que eu expliquei direitinho. Jesus, depois de elevar o seu pensamento ao Pai Celestial para receber suas intuições, desce do monte, escolhe os apóstolos que o deveriam auxiliar na divina missão e, dirigindo-se a um lugar onde se achavam vários prosélitos, adeptos, né? É uma multidão de povos que, saídos de diversas cidades, tinham ido ouvi-lo e ser curados por ele. Dá-lhes a substanciosa lição de como deveriam exercer a nobre missão, para cuja tarefa os constituíra obreiros. Prega o Evangelho, cura muitos doentes e expulsa os espíritos imundos que o obsediavam, diversos dentre a multidão. Então a gente lembra lá na parábola, né, de Lucas, na explicação de Caibá, que ele subiu ao monte, ele foi orar a Deus, pedindo intuição, quem eu devo escolher. Ele foi intuído, ele compreendeu aqueles que poderiam segui-lo e escolheu dentre aqueles discípulos, adeptos que estavam seguindo, aqueles que ele julgou que poderiam servir na missão apostólica. Depois ele desceu do monte, já tinha um monte de gente esperando para ser curado, para ouvi-lo, para tocar nele, né? E ele mostrou a esses que foram escolhidos como eles deveriam agir, o que ele esperava que eles fizessem, para que o trabalho missionário pudesse ser expandido. Jesus era um só, ele precisava de auxiliares. Vamos continuar aqui. Numa breve narrativa, é impossível fazer referência minuciosa a todos os apóstolos. Congregamo-los, reunimo-los, sintetizamos todos eles no apóstolo Pedro, que parece era o orador oficial da turma, segundo se depreende dos Atos dos Apóstolos, está lá na Bíblia, né? E de outras passagens evangélicas. Então, Caibá está dizendo que Pedro deveria ser o principal, né? Não dá para a gente ficar falando de cada um deles aqui, né? Então, ele está dizendo que vai sintetizar todos em Pedro. O que se nota em Pedro, vê-se mais ou menos mutatis mutandis. Eu esqueci de ver isso na internet, o que significa. Isso aí é em latim, é uma expressão, mas eu vou ver, depois eu falo para vocês.
O que se nota em Pedro vê-se mais ou menos mutatis mutandis. Em todos eles, vê se você acha aí, Fernando, por favor. Homens simples, rústicos, saídos da plebe, filhos do povo. Pedro, pois, bem pode caracterizar o colégio apostólico. Então, todos eles eram simples, saídos do povo, alguns tinham um pouco mais de instrução, né? Mas todos eles eram homens simples, homens mais humildes. Obrigada, Fernando. O que se nota em Pedro vê-se mais ou menos mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado. Então, eram aqueles que já estavam em processo de mudança, provavelmente. Já eram homens que, apesar de humildes, rústicos, eles eram capazes de se modificar, de compreender Jesus. É isso que quer dizer, gente. Qual é a biografia desse homem? A história, baseada unicamente nos evangelhos, só nos diz que Pedro nasceu em Betsaida, não sei, Galileia, e que era filho de um certo Jonas, acrescentando que seu nome legítimo era Simão. Pedro vivia com sua mulher e sua sogra em Cafarnaum, na margem do lago Genezaré, onde exercia a profissão de pescador, estendendo a sua ação de pesca no mar da Galileia. O período inicial da vida cristã de Pedro data do tempo em que Jesus, deixando a cidade de Nazaré, fixou residência em Cafarnaum. Foi nessa cidade, a Galileia dos gentios, caminho do mar até além do Jordão, que o humilde nazareno começou suas pregações, convidando o povo ao arrependimento e anunciando a aproximação do reino dos céus. Um dia Jesus se fez ao longo do mar e viu 2 indivíduos lançando suas redes. Eram os irmãos Pedro e André, que se achavam no exercício de sua profissão. O mestre chama-os e diz-lhes: segui-me, eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Vocês veem como o coração deles estava aberto. Muitos ele ia chegar e falar, e se ele não fosse quem ele era, né, não fosse Jesus, tenta você ir lá na beira lá da praia e chamar uma pessoa, vamos, me siga. A pessoa vai rir da sua cara, né? Para vocês verem como tudo estava preparado. Não havia muito tempo. Jesus pregou por mais ou menos 3 anos só. Ele precisava preparar esses homens, né? Segui-me, eu vos farei pescadores de homens. E aqui Caibar está nos dizendo que imediatamente eles o seguiram. Desse dia em diante, nunca mais, nem um só instante, o futuro apóstolo separou-se do incomparável doutrinador. Ele está falando de quem? De Pedro. Pedro nunca mais se separou de Jesus, desde essa data. Que lição, que extraordinário e substancioso exemplo nos é dado pelo apóstolo Pedro, cuja vida foi toda dedicada ao amor a seus semelhantes, por amor de Jesus.
é lícito supor que, se Jesus tivesse escolhido para seu discípulo um rico e letrado, este não teria mais docilidade, mais constância, mais dedicação pelo seu mestre do que teve Pedro. Entretanto, Pedro era um pescador que passara a vida inteira em sua barca, preso à profissão que escolhera por inclinação. Quem o demoveria da sua canoa, de seus remos, da sua rede, de seus peixes que lhe proviam, e aos seus a existência corporal? Quem o afastaria do aconchego do lar, onde repousava das fadigas do dia, a não ser o excelso Salvador do mundo? A não ser o excelso Salvador do mundo? Ele está aqui nos perguntando, desculpa. Que outro alguém lhe poderia proporcionar carícias e doces, imperiosas, convincentes e cativantes palavras de libertação, como as que saíam dos lábios do Filho de Maria? Pedro, não há dúvida, foi um dos mais amados discípulos de Jesus. Aquele que, em companhia de João e Tiago, o seguia em suas curas e nos momentos mais imperiosos, especialmente naqueles em que se salientaram os mais transcendentes fenômenos do cristianismo. Nas ocasiões de maior ensinamento, quando havia necessidade da manifestação dos mais eloquentes fenômenos, estes 3 apóstolos eram sempre encontrados ao lado de Jesus. No lago de Genezaré, sob as ordens do Mestre e pelo poder de sua clarividência, efetuaram os discípulos a pesca maravilhosa, tão saliente nos evangelhos. Ele está se referindo aqui àquela vez que Jesus falou aos discípulos, retornem ao mar, joguem as redes. Eles estavam totalmente desanimados, porque não tinham conseguido nada naquele dia. E Jesus pede a eles, retornem às águas. E eles retornaram, jogaram as redes e conseguiram assim muitos peixes. Claro que Jesus, com a sua capacidade, ele soube onde estavam aqueles peixes, E aí eles jogaram as redes exatamente no lugar e trouxeram muitos peixes para alimentar as suas famílias, a conseguir algum dinheiro. Na sua própria casa em Cafarnaum, Pedro obtém de Jesus a cura de sua sogra, que jazia no leito com terrível febre. Ao longo das estradas, nos campos, nas cidades, os discípulos assistiam aos fenômenos de curas e expurgo de espíritos malignos, fatos que lhes deveriam servir de lição para o seu futuro ministério. No mar da Galileia, eles viam absortos, sob as ordens do Mestre, a cessação da tempestade que ameaçava de naufrágio a frágil barquinha que vogava como uma casca de nós sobre as ondas encrespadas, batida pelo vento enfurecido. Todos nós lembramos também dessa passagem, Jesus estava deitado na barquinha e começa uma tempestade, eles ficam apavorados, Jesus estava dormindo. Eles acordaram Jesus, nos acuda.
e Jesus acalma as águas. E ensina mais uma lição a eles de paciência, de calma, de não temeridade, de fé em Deus. No Tabor, dia em que Jesus evocou os espíritos de Moisés e de Elias e se transfigurou para demonstrar positivamente a imortalidade, os 3 discípulos acompanharam o Mestre, assistindo boquiabertos àquela fulgurante prova da verdade espírita que hoje anunciamos. Também é uma passagem, né, que nós nos lembramos que Jesus torna visível, né, Moisés e Elias. E eles ficam boquiabertos, assustados, pensando: nossa, olha, esses são Elias e Moisés. Eles conheciam pelas escrituras, né, mas puderam enxergar esses 2 profetas, né? Por ocasião da ressurreição, eles viram e conversaram com o Nazareno, obtendo assim mais firmeza em suas convicções imortalistas. Jesus já havia dito a eles, ensinado, que não existia morte, que ninguém morria. Mas eles, claro, ainda tinham suas dúvidas. Mas foi na aparição de Jesus após o Calvário que eles tiveram a certeza absoluta de que ninguém morria, que todos nós continuávamos vivos após a morte somente do corpo. Todos esses fatos, todas essas lições aliadas à docilidade de Jesus deveriam certamente concorrer para o trabalho a que os futuros operários do Evangelho se aplicariam para verem realizado o desiderato cristão. Desiderato, propósito, aspiração cristã. Mas é bom salientar que, apesar de todas essas lições transcendentes e vivificadoras, os apóstolos só o foram, em verdade, depois que Jesus, deixando este mundo, lhes enviou o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, quando estavam eles reunidos no cenáculo de Jerusalém. Eles o receberam na forma de línguas de fogo e deu-se lugar ao cumprimento da promessa que o Mestre lhes havia feito, para que pudessem exercer livremente a sua tarefa missionária. Isso também nós encontramos lá, né, no Novo Testamento, né, falando das línguas de fogo que alcançaram as cabeças desses irmãos. E foi provavelmente, como o Caibar está dizendo, que foi nesse momento que realmente eles receberam, né, auxílio, né, receberam uma unção, uma certeza, uma energia, um vislumbre, né, a sua visão se modificou e eles se tornaram, né, médiuns, curadores, se tornaram missionários daquela doutrina maravilhosa que Jesus nos trouxe. Eles sempre praticavam, né, o exercício. Jesus os enviou, está lá no Novo Testamento, né? Teve uma época que Jesus, ainda encarnado, os enviou a alguns lugares ali daquela região da Galileia e falar para eles levarem a boa nova. Aí teve alguns apanharam, outros foram expulsos, e eles ficaram horrorizados, voltaram a Jesus assim, entristecidos. Ninguém nos ouviu, mas é porque eles estavam ainda em aprendizado. Então, após essa situação aqui que ele acabou de nos falar,
ele continua nos explicando. Foi então que o verbo eloquente da verdade fulgiu esplendoroso pelos lábios do pescador de homens. Por isso a imagem de línguas de fogo, né? Foi nessa ocasião que os seus dons em estado latente se desenvolveram e os enfermos foram curados, os espíritos malignos foram expelidos dos obsediados. Foi então que o Evangelho luziu como um sol a derramar luzes, a exaltar os espíritos, a aquecer os corações na arena gloriosa do cristianismo. Não nos deteremos para salientar os feitos apostólicos que assinalam os fastos do cristianismo. O estudante do Evangelho verá, através destas páginas, as inúmeras conversões, libertações e curas que, por intermédio dos apóstolos, foram operadas. Basta lembrar a pregação do Pentecostes, que só de uma feita arrebatou para o redil cristão 3.000 pessoas, ou a passagem referente à porta chamada Formosa, do Templo de Jerusalém, onde se restituiu a saúde e a locomoção de um coxo de nascença. Aí tem uma observação aqui. Ao pedido de esmola que lhe fez o coxo de nascença, Pedro retrucou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso está em Atos, capítulo 3, o item é o 6º, versículo 6º. Então o Caibar está nos mostrando aqui um momento em que Pedro curou essa pessoa. O grande desinteresse dos apóstolos é uma das notas salientes dos evangelhos e da história do cristianismo. Não deixemos de citar este exemplo. Havendo um dia Simão, o mago, o astrólogo, oferecido a Pedro certa quantia para que este lhe concedesse a graça da imposição das mãos, Pedro lhe respondeu: pereça contigo o teu dinheiro, pois julgaste adquirir com ele o dom de Deus. Arrepende-te de tua maldade, pois vejo que estás em fel de amargura e nos laços da iniquidade. Para concluir, diremos: a missão apostólica é de conversão e de regeneração sob os ditames básicos do amor, síntese da doutrina do Cristo. A missão religiosa, como se nos depara, não está afeta aos sacerdotes, e sim aos apóstolos de todos os tempos. A estes cabe a representação do Cristo, de acordo com a sua doutrina, em que o Espírito sobrepuja a letra. Muito bom, né, gente? Eu acho que ficou bem claro, né? Não tem muito o que a gente explicar. Eu aconselho as pessoas a relerem, a procurarem no Evangelho, no próprio Testamento, no Novo Testamento, para aprender, para compreender melhor todas essas passagens que ele citou.
Mas é isso. Estaremos aqui no próximo domingo para continuarmos os ensinos de Jesus. Espero que vocês tenham compreendido e que tenha trazido a vocês mais compreensão, mais sintonia com a espiritualidade maior. Quanto mais a gente estuda, mais nos aproximamos do amor divino. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente o estudo da manhã de hoje e todos os ensinamentos deixados por Ti, todos esses irmãos enviados por Ti ao longo dos séculos para nos despertarem. Quanto tempo, Senhor Jesus, Tu vens nos aguardando para que estejamos lúcidos da real importância de nossas vidas, o porquê de estarmos encarnados. Louvado seja, Mestre amado, louvado sejam todos esses apóstolos, não só os de há 2000 anos, mas todos estes irmãos e irmãs que trouxeram a nós suas verdades, as leis divinas em todos os tempos. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada a toda a espiritualidade. E assim, em nome do amor que vibra nessa casa, agradecemos muitíssimo por esse estudo maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, e acima de tudo, muito obrigada, Senhor, nosso Pai. Abençoa-nos nesse domingo, que possamos retornar em paz aos nossos pontos de origem e termos uma ótima semana. Graças a Deus.